De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos falar com o Lucas Galvão de Brito, ou é Brito Galvão? Galvão de Brito. Galvão de Brito, acertei. Isso. O nosso Boa Tarde, Cidadão, ele é mestre doutor pela PUC em Direito Tributário. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado, Robson. Prazer estar aqui com todos os cidadãos que estão antenados no programa Boa Tarde, Cidadão. Vamos iniciar a nossa entrevista falando sobre guerra fiscal. Nós observamos que há uma verdadeira competição entre os estados brasileiros, entre os 27 estados brasileiros, disputando a se sediar, por exemplo, empresas, às vezes desconto em querosene de aviação para trazer mais voos para aquele estado. Isso provoca aquilo que se chama de guerra fiscal, que só não é bom para os estados. Algumas empresas se aproveitam disso, quando termina o incentivo num canto, fecha as malinhas e vai para outro lugar. Então, eu queria que você pudesse detalhar para a gente esse problema que o Brasil vem enfrentando já há várias décadas. Robson, é uma pergunta interessantíssima e realmente o tema guerra fiscal é um tema que ele tem muitas frentes. Quando a gente pensa normalmente em guerra fiscal, a gente está pensando em ICMS, essas situações do querosene de aviação e outros tantos benefícios que a gente vai encontrando por aí, na maior parte das vezes é um problema de ICMS. Mas ele não é um problema só de ICMS, viu, Robson? A guerra fiscal no ISS, quando um município bate com o outro, né? A guerra fiscal entre países, porque eles fazem tratados para tributar a renda de maneira diferente. Então, é mais barato tributar a renda na Irlanda do que tributar a renda no Brasil. Então, essas empresas de aviação, todas elas, têm uma empresa na Irlanda que é a dona do avião. E aqui eles fazem o leasing. Ou para tributar as relações comerciais também, né? Como a gente vê, já a guerra agora de China com os Estados Unidos, um querendo tributar aquilo que é comprado pelo próprio país, que é fabricado em outro país, né? O que acontece, o ingrediente-chave da guerra fiscal, você até fez uma definição muito boa, que é uma competição entre estados, né? É que existe a possibilidade de os estados tributarem de maneira diferente um item. Aí começa a haver uma competição entre os estados para ver quem tributa de uma maneira mais favorecida um determinado elemento. Pode ser carro, querosene de aviação, cesta básica, o que quer que seja. E aí eles criam esses instrumentos que são para criar tratamentos favorecidos como instrumento para atrair negócios para o Estado. Então tem um lado bom, que é atrair mais negócios para o Estado, que vem com empregos, aumenta o volume em circulação da economia. Isso quando você pensa só no Estado, mas nós somos um país, né? E você não pode ter as células do país brigando entre si. Você não constrói um povo pela competição, você constrói pela cooperação, né? Exato. E o que acontece, Robson, é o seguinte, de fato, a gente tem um problema que é muito grave, que se fosse colocar a mesma alíquota para todo mundo, ia dar um problema de competição muito grave, porque a gente tem uma economia que é excessivamente concentrada, historicamente, no Sudeste. Então, se a gente quer trazer essa economia para as outras regiões, ela precisa ter incentivos. Então, eles começam com missão nobre. Mas é muito mais complicado do que uma respostazinha simples, assim. Ele vai atrair investimentos, né? Tem aquela frase do jornalista americano famosíssima, de que para todo problema existe uma solução simples, elegante e errada. Possivelmente, os benefícios fiscais, eles estão mostrando cada vez mais, tem muitos complicadores. Eles geram deformidades no tratamento, economicamente eles criam empresas que são dependentes de um benefício fiscal, que concorrem numa artificialidade de mercado, da diferença de tributo, e politicamente elas engessam. Os estados ficam dependentes da União, porque se ele está deixando de arrecadar, ele depende ainda mais do repasse da União. E esse repasse da União está cada vez vindo mais condicionado. Então, hoje, muitas das políticas para ter o repasse são ditadas pela União, por meio de leis nacionais. Ou seja, ao invés de conseguir conviver bem com o próprio ente federal, ele acaba se tornando cada vez mais dependente. E aí eu pergunto, qual seria a solução mais acertada, mais estratégica, por mais que seja difícil, em relação a esse problema da guerra fiscal para acabar essa competição entre os estados, mas de uma maneira que não prejudique, por exemplo, regiões menos industrializadas do Brasil, como a região norte, nordeste, centro-oeste, que nós sabemos que não tem, praticamente não existe, se você considerar em todo o país, uma industrialização mais expressiva. O caso do Rio Grande do Norte, praticamente se pode dizer que não tem, infelizmente, indústria, né? E industrialização é sinônimo de desenvolvimento. É verdade. Robson, realmente não é uma pergunta simples, né? Ela tem muitos fatores e vem se tentando em muitas formas. Uma das ideias é essa proposta que está caminhando a passos mais largos de reforma tributária em nosso Congresso,
que é a criação de um imposto único para substituir o ICMS, e esse imposto ele ficaria por um único poder central e o produto da arrecadação dele que seria distribuído para os estados com base na circulação ali verificada. O produto da arrecadação no lugar de você ter 26 estados criando mas diga assim, ICMS, do produto fabricado ou do produto consumido? Porque uma coisa é os lugares onde você produz aquela mercadoria. Outra coisa é o estado onde você consome. E aí você tem impostos diferentes, né? As propostas que têm avançado são de tributar no local do consumo, de dar primazia à tributação no destino da mercadoria, que realmente, Perfeito. Segundo os economistas, é a forma mais justa. O Nordeste, por exemplo, né? Certamente. Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Se você parar para pensar, uma das várias matizes de guerra fiscal que aconteceu foi a chamada Guerra Fiscal 2.0. Foi quando as pessoas deixaram de comprar numa loja física uma geladeira e passaram a comprar cada vez mais no comércio eletrônico. E aí, pelas regras de tributação, o ICMS dessa operação estava ficando quase todo lá no local onde estava a loja de comércio eletrônico. Esse é um dos pleitos dos prefeitos, sobretudo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e também dos governadores dessas regiões, né? Porque são consumidores, mas o imposto vai lá para o estado que produziu. Isso acontece também com as transações de cartão de crédito e bancárias também, né? Porque o se tenta deixar o ISS, por exemplo, naquele lugar onde foi consumido, e o ICMS também. É além da questão digamos assim, você passou um cartão de crédito, o lucro daquele ISS vai lá para a sede do município, que, por exemplo, está em São Paulo, né? É muito comum, mas focando só no ICMS, o ICMS ele tem um modelo que é interessante para as operações interestaduais, quando você compra mercadoria no estado e destina para outro. E ele prevê duas incidências para essa operação, uma no estado de origem, uma no estado de destino. Se você olha para como ela está estabilizada hoje, a alíquota para o estado de origem é sempre mais alta e a do destino é a diferença da alíquota interna e essa aqui. Então, se essa alíquota interestadual baixar, a diferença de alíquota que o estado de destino cobra aumenta e isso privilegia uma tributação no destino. Só que essa alíquota interestadual, ela é objeto de uma imensa controvérsia. Desde 2014, está tentando se baixar ela e não se consegue, Robson, porque está faltando vontade política. É verdade. Vontade política que falta parte do presidente da República? Não posso dizer exatamente do presidente da República, porque é o Senado Congresso que tem Nacional, toda a autoridade para resolver essa alíquota interestadual sozinho. Então, se os senadores entrarem no consenso de maioria simples, eles baixam essa alíquota para 4%. E aí nós temos um problema grave que muitas vezes senadores de estados pequenos, às vezes são patrocinados por financiadores de estados grandes, né? Para que na hora da votação como essa que chega à mesa, beneficiar aquele estado que deu dinheiro para a campanha. E não me venha com a historinha que a turma todinha fez campanha sem dinheiro não, que eu não acredito nem nisso, tem Papai Noel também não. Um dos efeitos que os benefícios fiscais, especialmente o ICMS, tem, é que eles favorecem realmente uma moeda de troca política. Muitas vezes o benefício fiscal ele é utilizado como instrumento para comprar apoio de um certo setor produtivo e o apoio que, na maior parte das vezes, ia aparecendo, né, até pouco tempo atrás. Isso é muito comum no Rio Grande do Norte também, né? Aí eu já preciso mais dados, não é minha vivência. Basta se fazer uma pesquisa, é muito fácil de se constatar. No tempo que as doações eleitorais eram permitidas, você observa lá quem eram as empresas no TSE doadoras, fica claro. Fica muito claro que as empresas doadoras tinham benefícios posteriormente, ou fiscais ou de determinadas outras formas, né? E aí falar um pouquinho também a respeito de outro tópico que você considera importante, que vai ser discutido na reforma tributária. Olha, a reforma tributária, ela tem muitas pretensões, mas cá entre nós, Robson, eu acho que não passa. Não só um governo que já está se atrapalhando pelas tabelas para passar o que é o prioritário, que seria a reforma da Previdência, como a questão da reforma tributária, ela está ignorando um ponto-chave. Eu entendo o contrário, eu acho que a prioritária seria a tributária e não a reforma da Previdência. Eu acho que seria o segundo lugar a reforma da Previdência. Eu também acho que deveria ser prioritário, mas o governo não concorda, né? Até porque a gente tem hoje no país uma verdadeira pirâmide invertida. Temos. Né? Quem ganha menos, na prática, paga um percentual maior, paga mais imposto do que quem ganha muito mais, né? Que dirá os super ricos do país, que quase que não pagam imposto, né? Na hora que tem os lucros e dividendos.
isso não é tributado. Então, até banco, que às vezes o dono, o acionista do banco recebe bilhões e bilhões de lucro, ele não paga nem um centavo, né? É. Essa questão da pirâmide invertida, ela acontece no mundo inteiro, Robson. Isso a gente precisa observar. Quando você olha para os Estados Unidos, todos os outros países ocidentais, ela acontece. Só que a nossa, ela está invertida demais. A base da pirâmide, ela arca com a carga altíssima, porque a gente tem uma tributação excessiva em consumo. Aproximadamente, da classe média para baixo se paga quanto por cento e da média para cima se paga quanto por cento desse imposto? É muito difícil você calcular isso, Robson, porque o que a gente está pagando muito exatamente, o que a gente paga muito é no consumo. Isso a gente paga muito mais do que qualquer outro país desenvolvido. Se a gente quisesse comparar com os países desenvolvidos, a gente está atrás de todos eles, tributando muito consumo e pouco a renda. O ideal, então, seria, por exemplo, diminuir o imposto na produção, que é o imposto na indústria, diminuir o imposto no consumo, que é a circulação da mercadoria, e aí você aumentar o imposto no lucro das empresas. E no patrimônio. E no patrimônio. Porque patrimônio é dinheiro parado. Uma economia funciona com dinheiro girando. Então, a gente tem que tributar menos o consumo de serviços e mercadorias. Principalmente no país que a gente vive, que é um país capitalista. Dinheiro parado é um perigo, né? Exato. Então, quando a gente está fazendo com que o patrimônio seja pouco tributado, ou que a renda seja pouco tributada, algumas pessoas vão dizer, mas aí você está espantando o milionário. Não, eu estou querendo fazer com que a economia rode. E o dinheiro vai ter que vir de alguma coisa. Com que a riqueza circule, né? E ele não deveria vir do preço da mercadoria que o sujeito paga. Então, se o sujeito vai no supermercado e aí, de repente, está R$2, R$3 mais barato o produto, é capaz dele levar. Agora, se tiver R$2, R$3 mais caro, ele já leva menos. Então, eu quero que ele pegue mais coisas do supermercado. Isso vai fazer com que a empresa tenha mais lucro. E ela deve ser tributada nesse lucro. Ela não deveria ser tributada na circulação de mercadorias, porque aí o tributo não está ficando mais para a empresa. Está ficando para o pobre coitado que está indo pagar lá no supermercado. Se formos nós aqui com um mendigo na rua comprar 1 quilo de feijão com o dono da Riachuelo, por exemplo, todos nós, teoricamente, pagamos o mesmo preço, mas na prática quem pagou mais foi o mendigo. Né? O percentual da renda dele está muito mais afetado. Né? Então a tributação do consumo ela é nefasta por isso. Ela tem um lado também negativo, porque nada é simples assim, que é beabá. Né? Quando a gente olha a tributação do consumo, ela tem um atrativo, ela é simples de fazer. Porque eu só vejo o preço que foi cobrado e cobro lá um valor em cima. Agora, a tributação da renda, do patrimônio é difícil, porque eu tenho que monitorar o patrimônio do sujeito, eu tenho que confiar nas declarações dele, cruzar com bancos de dados, coisa que é bem difícil de fazer. Só que hoje a gente tem máquinas para fazer isso. A gente tem bancos de dados fortíssimos, especialmente na Receita Federal. Então, a gente já está em condições de alinhar a nossa matriz de tributação aos países desenvolvidos, tributar mais a renda e menos o consumo. E aí a pergunta, né, que muita gente se faz, é muito comum você escutar o seguinte: o Brasil tem a carga tributária, paga os impostos mais altos do mundo, isso é verdade? Sim e não. Por que não é verdade? Não é verdade porque se você comparar com o restante do mundo, se você comparar com a média dos países desenvolvidos, a gente paga menos do que eles. A média da OCDE é 34% do PIB, a gente paga 32% do PIB em tributos. Mas, ao mesmo tempo, é verdade porque a gente sente que é verdade. E por que a gente sente que é verdade? Porque não tem um retorno, né? Não só porque a gente não tem o retorno, Robson, mas, sobretudo, porque a tributação não pega todo mundo de forma igual. Quando você vai olhar, mesmo na tributação do imposto sobre a renda, quem é assalariado tem um IR retido ali na imposto fonte. De renda. O imposto sobre a renda. Quando a gente olha para quem é empresário, a gente tem um outro problema, porque quem é empresário está recebendo dividendos, que é isento. Então, esse cara está recebendo a maior parte do dinheiro dele sem pagar R$1 de imposto sobre a renda. Quem é muito rico não está pagando imposto sobre a renda. Ou quando paga é uma coisa ínfima. E é importante destacar que quando a gente fala quem é muito rico, primeiro não é nada contra quem é rico, mas a gente está se referindo a quem é muito, né, super, ultra rico de uma maneira que concentra tanta renda que ela deixa de circular, sobretudo em relação aos que mais necessitam, né? E é uma coisa boa ter renda, e é uma coisa boa ser rico, não tem nenhum problema nisso. Claro. A questão é que você deveria ter um modelo de tributação que privilegiasse a tributação do rico e não a tributação do pobre. Exatamente. Isso seria um mecanismo de justiça social. Para diminuir mais a desigualdade social que a gente vive, que para você ter ideia, 1% do mais rico do país detém a mesma riqueza que os 110 milhões de brasileiros mais pobres, ou seja, a metade da população brasileira. Tem a mesma riqueza que o 1% mais rico do país. Relatório da Oxfam Brasil. Muito obrigado pela sua presença, Lucas
Galvão de Brito, no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelos Robson. esclarecimentos. Receba o kit de produtos Lucena. Muito obrigado, um prazer e até uma próxima ocasião. Gostaria só de convidar o espectador para que, caso se interesse em levar esse debate adiante, às 2 horas, na Justiça Federal, haverá o simpósio da Associação Brasileira de Advocacia e eu vou continuar discutindo esse assunto da guerra fiscal do CMS com o secretário de Tributação do Estado, Dr. Carlos Eduardo Xavier. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.